Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando jogos desse domingão, grade de jogos bem interessante. Grade grande aí no final de semana, como vocês sabem. Vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral de 9 jogos que eu separei pra vocês. Jogos que eu encontrei de fato algum valor pra gente fazer alguma coisa, fechou? Se vocês gostarem dos meus palpites, eu só peço aquele like se você gostar e se de fato lhe trouxer algum resultado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação, fechou? Já falei demais, roda a vinheta que a gente vai analisar agora os jogos dessa rodada do domingão. Bom, tropa, antes eu vou trazer aqui vocês para o nosso resultado que a gente teve aqui nessa sexta. Não foi um dia muito bom assim, foi 6 greens e 2 reds nos palpites. O bilhete pronto bateu, já é o terceiro bilhete seguido aqui do canal que bate. Estamos muito bem já no mês de maio. Mês de abril foi uma forra sem tamanho. Mais de 21 bilhetes deram green lá no mês de abril. E agora a gente está vendo uma boa sequência também no mês de maio. Excelente resultado. Tomamos apenas 2 heads aqui nessa sexta-feira. Menos 7 cartões no jogo do Bayern. O juizão acabou com a nossa farra. Teve 7 cartões, exatamente. E na linha do Mainz com o Schalke, a gente foi para menos 13 escanteios. Teve exatamente 13. Então os 2 heads que a gente tomou foram na linha exatas. Eu vi gente no último vídeo falando que as odds são baixas. Pessoal, tem um vídeo ensinando vocês como montar baseado nos palpites. Não é porque a odd às vezes está 1,15 que você vai fazer aquela operação simples. Não seja maluco. Você vai fazer uma aposta conjunta ou no jogo todo. Pega os 3 cenários de um jogo e monta ali uma aposta personalizada. Ou pega 2 cenários de um jogo, monta com mais 2 cenários de outro jogo. E assim você faz os seus bilhetes. Vou deixar até o link aqui do vídeo ensinando vocês a pegarem e criarem os próprios bilhetes prontos através dos palpites que eu faço aqui pra vocês. Fechou? Já falei demais? Bora lá que a gente tem 9 jogos para analisar. Bom, tropa, primeiro jogo a gente vai pelo horário, às 7h30, pela Série A da Itália, rodada 34, o Atalanta enfrenta a Juventus. Duas equipes muito fortes aí na competição, estão nas primeiras posições, são duas equipes muito fortes ofensivamente e defensivamente também. Vejo um jogo bem equilibrado. Pode ser que seja jogo para mais de 1,5 pela qualidade técnica das duas equipes, mas pode ser também jogo para menos de 3,5. Para mim vai ser um jogo muito parelho pela qualidade técnica das duas equipes serem bem semelhantes nos dois aspectos, tanto ofensivamente quanto defensivamente. A odd em si está bem equilibrada, 2,30 a favor do Atalanta contra 3,10 a favor da Juventus. Se a gente der uma olhadinha aqui na classificação, a Juventus vem em terceiro, 33 jogos, venceu 19, empatou 6 e perdeu 8. Fez 50 gols em 33 jogos e sofreu 28, sofreu menos de um gol por jogo. Já que o Atalanta, 33 jogos, venceu 17, empatou 7 e perdeu 9. 56 gols marcados em 33, tem uma média interessante de gols marcados, e sofreu 39. A equipe do Atalanta é uma equipe que faz um pouquinho mais gols do que a Juventus, mas sofre bem mais gols do que o time da Juventus. Eu iria para menos de 3,5 pelo cenário da Juventus jogar fora de casa e ser um time que sofre menos gols. Provavelmente o Atalanta vai tentar pressionar mais o time da Juventus, mas como o sistema defensivo da Juventus é muito forte, eu iria para menos de 3,5. Nos contra-ataques, o saldo de gols da Juventus é um pouco menor do que o do Atalanta, então eu vejo o jogo para menos de 3,5 gols por esses aspectos. Se a gente der uma conferidinha aqui também no H2H, a equipe do Atalanta em casa vem bem, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Os últimos 2 jogos que passou de 3,5, pegou aqui o time da Roma e foi 3-1. E o Spezia foi 3-2. Os outros 3 cenários aqui, os outros 3 jogos foram menos de 3,5. Se a gente der uma olhada a Juventus fora, aqui que está a questão. 23 derrotas e 2 empates, mas os últimos 5 jogos é uma equipe que sofreu poucos gols fora de casa. Todos eles deu menos de 3,5. Então, para mim, é jogo para menos de 3,5 gols. O mais de 1,5 para quem quiser ir para o over, 1,36. E o menos de 3,5, 1,29. Eu vou para o menos de 3,5 gols. No cenário de escanteios, o Atalanta tem uma média de 7,3 escanteios, uma média relativamente alta, e a Juventus 5,2. Eu operaria aí para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,7 do lado do Atalanta contra 2,2 do lado da Juventus. Aqui eu operaria para ambos levam cartão. Quem quiser se arriscar um pouco mais vai para mais de 3 e quem quiser ir para o under vai para menos 8 ou menos 9, vai depender da odd. Fechou, tropa? Nesse jogo era isso. Nosso próximo jogo é pela Bundesliga, rodada 31, meio-dia e 30, o Dortmund enfrenta o Wolfsburg. Um jogo também, no meu ponto de vista, mais favorável ao Dortmund que vai jogar em casa, mas o Wolf não é uma equipe muito fraca não, embora não venha numa boa sequência também na classificação, já estava em posições melhores.
Odd 1,50 é uma odd que eu levaria para o ao vivo, talvez para fazer a favor do Dortmund, mas eu não me arriscaria. A equipe do Wolves pode surpreender. Talvez seja jogo interessante para ambos marcam. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, duas equipes que produziram bastante ofensivamente. O Dortmund em segundo, brigando bastante aqui com o Bayern para buscar essa Bundesliga. Tá com 30 jogos, venceu 19, empatou 4 e perdeu 7. Fez 67 gols em 30 jogos e sofreu 40. Já o Wolves em sétimo, também é um jogo interessante para o Wolves porque está tentando entrar no G6 e garantir aqui vaga para as competições. 30 jogos, venceu 12, empatou 10 e perdeu 8. Fez 54 gols em 30 jogos e sofreu 37. A grande questão, eu vejo o Dortmund pressionando muito, principalmente pelo cenário que precisa do resultado para ultrapassar aqui o Bayern, certo? Tá com 61, se vencer vai a 64. Então o Dortmund vai com tudo para cima do Wolves. O Wolves por si só, tropa, de 30 jogos sofreu 37 gols. Dá um pouquinho a mais de um gol por jogo. A cotação para o mais de 1,5 tá ridícula. Para mim não vale a pena. Tá? O mais de 1,5 tá pagando muito pouco. Se a gente der uma olhada aqui, ó, 1,14. Deixa eu dar uma olhada no empate anula a favor do Dortmund. 1,20. Para mim isso aqui é uma das melhores cotações que eu poderia encontrar nesse jogo pela relevância da partida para o Dortmund. Mas o Wolves também, como a gente viu, é um jogo importante. Eu vou me arriscar para uma coisa aqui, porque dos últimos 10 jogos do Borussia Dortmund com o Wolves, apenas 3 passou de 4,5 gols. Apenas 3. Então de 10 jogos, apenas 3 passou de 4,5. Para mim vai ser um jogo muito equilibrado, porque é um cenário relevante para as duas equipes. Tanto o Dortmund precisa da vitória, quanto o Wolves também está brigando para entrar no G6. Por isso eu vejo um jogo mais equilibrado. Obviamente que é para mais de 2,5 talvez, para quem quiser se arriscar por mais de 2,5. Como eu falei, ambos marquem, provavelmente aconteça. 1,44 é uma odd até interessante. E o menos de 4,5 já vou até olhar aqui para vocês, ó. 1,30. Tá com uma cotação interessante para a gente fazer o menos 4,5. Eu, Léo Freitas, me arriscaria. Eu gosto de under, não tenho medo de under. Tem gente que fala que baixa a pressão operar em under, mas é igual operar em over. Se não sair gol no primeiro tempo, o cara já começa a ficar ansioso. Meu Deus, não vai sair mais de 1,5 gols. Pro under é a mesma coisa. Tá? Se a gente der uma olhada aqui, ó, em casa o Dortmund vem muito bem, vem aqui de 5 vitórias. Dos jogos que deu mais de 4,5, apenas 2 na verdade. O jogo do Köln passou de 4,5 e o jogo contra o Hertha também passou de 4,5. Os outros jogos não passou, mas todos eles passaram de 2,5. É um cenário que me atrai também o mais de 2,5, tá? E fora aqui o Wolves, dos últimos 5 jogos, olha só como é uma equipe que já sofre menos gols, é uma equipe que sabe se defender melhor. Fez 5-1 contra o Bochum, que é uma equipe muito fraca, e foi o único jogo que passou de 4,5 gols. Por esse aspecto, eu faria o menos 4,5. E antes aqui, se a gente der uma olhada no total, ó, aqui ó, se a gente olhar os últimos 5 jogos, apenas um passou de 4,5, que foi esse jogo aqui que deu 6-1 em 2022. O outro jogo, o jogo mais recente, foi 2-0 pro Wolves. Eu operaria pro menos 4,5. Léo, não quero. Vai pro mais de 2,5 então. Fechou, meu gafanhoto? Vai pro mais de 2,5 com uma odd de 44. Eu vou pro menos 4,5 com uma odd 1,30. No cenário de escanteios, o Dortmund tem uma média de 4,9 escanteios por jogo e o Wolves 4,5. Eu operaria aqui para mais de 6 escanteios pela relevância da partida. Acredito que tenha bastante pressão. No cenário de cartões, 2,3 cartões do lado do Dortmund contra 2,1 do lado do Wolves. Eu operaria para menos 7 cartões. Também é um jogo interessante para ambos levam cartão, pela relevância. Vai ser um jogo muito brigado, mas eu acredito que seja para menos 7. Quem não tiver confiante vai para mais de 2 ou então para ambos levam cartão. Fechou? Continuando aqui, nossa rodada do domingo, tem Premier League, rodada 35, Newcastle enfrenta o Arsenal, meio-dia e 30 aí também. Se a gente der uma olhadinha aqui nas odds, 2,38 a favor do Newcastle, é uma equipe forte, jogando em casa, ofensivamente é forte também. E o Arsenal precisa muito de todas as vitórias possíveis para tentar ganhar o título diante do Manchester City. O Manchester City hoje é o primeiro colocado, a odd está 2,70 para o Arsenal. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, olha só, os três estão colados aqui, ó. O Manchester City está em primeiro com 79 pontos, só que tem um jogo a menos do que o Arsenal. O Arsenal está com 34, 24 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Fez 81 gols e sofreu 39. Está com 78 pontos. Se vencer o Newcastle, vai a 81. É um cenário que atrai para o Arsenal. O Arsenal não pode mais empatar ou perder. Toda a vitória é importante agora para o Arsenal para tentar buscar o título. Acho difícil, porque o Manchester City vem muito bem. Mas o Manchester City tem um fator também de estar preocupado com a Champions.
Então é muito importante que o Arsenal saiba aproveitar todos os jogos que eles vão fazer daqui em diante. O Newcastle é uma equipe muito forte, como eu falei para vocês. 33 jogos, venceu 18, empatou 11 e perdeu apenas 4. É uma equipe embaçada. Vem de 61 gols em 33 jogos, tem uma média interessante de gols marcados e sofreu 27. Jogo muito importante para as duas equipes, eu iria para mais de 1,5. Principalmente pelo fator do Arsenal jogar fora de casa e precisar do resultado. Se o Newcastle abrir a vantagem, o Arsenal vai ter que expor o time para tentar virar o placar. Então, para mim, é jogo favorável para mais de 1,5. Eu iria para mais de 1,5 gols aqui. Se a gente der uma olhadinha aqui na odd, mais de 1,5, uma cotação 1,20. É o que eu faria nesse jogo. No cenário de escanteios, o Newcastle tem uma média de 8,3 escanteios, uma média alta aí de cantos. E o Arsenal tem uma média de 5,4. Eu operaria para menos 13 escanteios, por quê? Não acredito que o Newcastle faça tantos escanteios contra a equipe forte do Arsenal, que precisa do resultado. Então, para mim, a predominância da posse de bola vai ficar do lado do Arsenal. Por isso, eu operaria para menos 13 escanteios. No cenário de cartões, 1,2 do lado do Newcastle contra 1,7 do lado do Arsenal. Eu operaria aqui para menos 6 e quem quiser garantir, menos 7 cartões. É jogo para mim para menos 7, mas eu vou arriscar um menos 6 cartões para vocês. O nosso próximo jogo é às 13 horas, a Napoli versus a Fiorentina na Série A da Itália, rodada 34, como eu falei para vocês. Odd 1,83 a favor da Napoli contra uma odd 4,33 a favor da Fiorentina. A Napoli é mais time, vem melhor classificada, é importante que vença para pegar logo o título. É muito importante aí. A Fiorentina vem bem fora de casa. Se a gente até dar uma olhada antes da classificação, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Todos os jogos aqui deu mais de 1,5. Menos esse jogo aqui contra a Inter. Os últimos 4 deu mais de 1,5. A Napoli em casa vem aqui de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Apenas um jogo não deu mais de 1,5, que foi contra o Verona 0-0. Os outros jogos, todos eles deu mais de 1,5. É um cenário que também me atrai, mas pela relevância da partida, talvez eu faria um empate a favor da Napoli, dupla chance, tá? Napoli ou empate. Se a gente der uma olhada, a Napoli está em primeiro, 33 jogos, venceu 25, empatou apenas 5 e perdeu apenas 3. Não é fraca a equipe da Napoli. 69 gols marcados em 33 jogos, dá mais de 2 gols por jogo e sofreu apenas 23 gols. Sistema defensivo da Napoli muito forte. Já a Fiorentina, em oitavo, 33 jogos, venceu 12, empatou 10 e perdeu 11. É um time mais equilibrado, como a gente pode ver, 12, 10 e 11. 45 gols marcados em 33 jogos e sofreu 39. Para mim é interessante a dupla chance a Napoli, por esse cenário. A Napoli é muito forte defensivamente, como eu falei, 23 gols apenas em 33 jogos e fez 69 gols. Dá mais de 2 gols por jogo. Então por esse cenário eu vejo dupla chance a favor da Napoli. Jogo, como eu falei, também para mais de 1,5. Quem quiser ir para mais de 1,5, odd está 1,25. Eu iria para a dupla chance a Napoli. Só vamos ver aqui quanto é que está pagando. 1,20. É o que eu faria para vocês para critério de palpite. No cenário de escanteios, a Napoli tem uma média de 7,8 escanteios por jogo e a Fiorentina 4,9. Eu operaria para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,3 cartões do lado da Napoli, uma média baixa de cartões aplicados por jogo, contra 2,6 da Fiorentina. Eu operaria aí para menos 8 cartões. Se a odd estiver muito baixa, vocês peguem para menos 7. Fechou? Mas eu vou computar menos 8 cartões aqui nesse jogo, porque é a Série A da Itália e a Fiorentina tem jogos que faz bastante cartão. Então acho que o menos 8 vai estar com uma cotação interessante. Para finalizar os nossos jogos da Europa, o último jogo aqui da Europa, Premier League, West Ham versus o Manchester United. 3,40 a cotação para o West Ham contra 2,05 ao Manchester United. Se a gente der uma olhadinha, esse jogo aqui é às 15 horas, esqueci de falar o horário aí para vocês. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Manchester United vem melhor colocado. Está aqui em quarto, é um jogo importante até para o Manchester United, pode ultrapassar o Newcastle, dependendo do jogo do Newcastle. 33 jogos, venceu 19, empatou 6 e perdeu 8, fez 49 gols em 33 jogos e sofreu 40. Está com 63, se vencer vai a 66. Já aqui ó, o Newcastle está mais embaixo, em 15º, 34 jogos, venceu 9, empatou 7 e perdeu 18. Fez 37 gols em 34 jogos e sofreu 50. Vou até dar uma olhada no West Ham em casa, o desempenho de gols sofridos em casa. Olha só, de 17 jogos, sofreu 23 gols. Vai enfrentar uma equipe que está praticamente na ponta da tabela, está em quarto, né? Como a gente olhou ali o Manchester United. Eu muito provavelmente iria para o Manchester United marcar na partida. Vejo o jogo para mais de 1,5, vejo sim, mas eu vejo um jogo onde o Manchester United é muito provável que marque. Então eu iria ir para o Manchester United marcar.
Se eu não me engano, a cotação está 1,18. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no H2H, os últimos 5 jogos do Manchester United fora de casa, marcou em 3 de 5. Marcou em 3 de 5. E o West Ham, se a gente der uma olhada, sofreu gol dos adversários nos últimos 4, jogando em casa. Então, para mim, muito provavelmente que o Manchester United marque. Eu iria ir para mais de 0,5 gols para o Manchester United com uma cotação 1,18. É o que eu faria. Ah, Léo, a odd está baixa. Dá para montar com escanteios e cartões uma odd legal. Fechou? Falando em escanteios, no cenário de cantos, o West Ham tem uma média de 6,5 escanteios e o Manchester United 4,9. Eu também operaria para mais de 6 escanteios. No cenário de cartões, 0,7 do lado do West Ham contra 1,9 do lado do Manchester United. Eu operaria para menos 6 cartões. Quero garantir, Léo, vai para menos 7 então. Era isso aqui nesse jogo. Agora a gente vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, o queridinho aí, a competição queridinha para o pessoal que gosta dos palpites. Atlético Paranaense versus o Flamengo, às 16 horas aqui. Odd 2,80 a favor do Atlético Paranaense contra uma odd 2,40 a favor do Flamengo. Odds bem equilibradas, dois times muito fortes, muito bons aí, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E em questão defensiva eu fico mais com o Atlético Paranaense do que do lado do Flamengo, mas são duas equipes com qualidade técnica bem semelhante. Se a gente der uma olhadinha aqui na classificação, essa é a rodada número 4. 13º Flamengo, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Já que o Atlético Paranaense, 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas, mesmo cenário, 3 gols marcados e 4 gols sofridos. Sofreu 1 gol a menos, mas fez 3 gols a menos do que o Flamengo. Para mim é jogo aberto, jogo para mais de 1,5. É um jogo importante na classificação para elas, é um jogo com muita relevância. Esse é um cenário que me agrada para mais de 1,5. São duas equipes aqui que produziram 1 gol por jogo no mínimo. O Atlético Paranaense em 3 jogos produziu no mínimo 1 gol. E o Flamengo produziu 2 gols por jogo, se for tirar uma média. Então mais de 1,5 é um cenário que me agrada. Até porque o Flamengo vai jogar fora de casa, vai abrir bastante, eu acho que o time. E veja um jogo bem aberto, sendo muito sincero. Se a gente der uma olhada aqui fora, ó, dos últimos 5 jogos do Flamengo, todos eles deu mais de 1,5. Vem de 4 derrotas e um empate fora de casa. Não está muito bem aqui a equipe do Flamengo jogando fora. Sofreu gol de todos os mandantes. Dos últimos 5 jogos, sofreu gol de todos os mandantes. É um cenário que me agrada. O Atlético Paranaense aqui, por consequência, sofreu nos últimos 2 jogos gol dos visitantes. E os últimos 3 deu mais de 1,5. O que me agrada para a gente fazer mais de 1,5 gols. Vem bem o Atlético Paranaense em casa, 4 vitórias e um empate. É um cenário atrativo para talvez uma dupla chance a favor do Atlético Paranaense. Se a gente der uma olhadinha aqui no mais de 1,5, acho que vai estar com uma cotação interessante, 1,29. Eu faria esse mais de 1,5 gols. No cenário de escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 4,2 escanteios e o Flamengo 5,6. Eu me arriscaria para um menos 14 cantos. Não gosto de operar em under no brasileiro, mas a média das equipes me dá essa brecha para eu operar para menos 14 escanteios. No cenário de cartões, 3,7 do lado do Atlético Paranaense contra 2 cartões do lado do Flamengo. Aqui para mim é jogo para mais de 3 cartões. No nosso próximo jogo do Brasileirão, São Paulo enfrenta o Internacional, o Inter jogando fora, jogo também às 16 horas. É jogo equilibrado, o jogo do Inter aí normalmente acontece menos de 3,5, tirando o jogo contra o Nacional, que eu tô até agora sem voz por causa deles, tanto gritar. Odd 1,95 a favor do São Paulo, contra uma odd 4 ao Inter. Não sei se essa odd tá bacana a favor do São Paulo, até porque se a gente olhar na classificação, o São Paulo tá aqui ó, em 8º, 3 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. 5 gols marcados em 3 jogos e sofreu 3. Já a situação do Inter está em 4º, 3 jogos, venceu 2, empatou 1 e não perdeu. 4 gols marcados em 3 jogos e sofreu 2. Sofreu 1 gol a menos que o São Paulo e produziu 1 gol a menos do que o São Paulo também. Então não sei porque essa odd está tão valorosa aí a favor do São Paulo contra o odd 4 ao Internacional. Eu operaria para menos de 3,5. Até porque se a gente conferir aqui, ó, em casa o São Paulo, dos últimos 5 jogos, todos eles deu menos de 3,5. Vem aqui de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias, já que o Internacional vem de 4 empates e 1 derrota, fora de casa. Todos os últimos 5 jogos do Inter também deram menos de 3,5 gols. Esse jogo aqui contra o CSA foi depois nos pênaltis que deu 2-2, mas o resultado foi 2-1. Então todos eles deu menos de 3,5. É o que eu faria. Ah, Léo, mais de 1,5. Quem quiser se arriscar, vai, mas para mim é jogo mais característico para under do que para over. A cotação para o over está 1,33 para mais de 1,5. E para o menos de 3,5 vai estar com uma odd menor, quer ver? 1,25. Eu operaria aí para o menos de 3,5 gols. No cenário de escanteios, o São Paulo 6,7 cantos por jogo e o Internacional 6,5. Aqui para mim é jogo para mais de 7 escanteios.
E no cenário de cartões, 2,7 do lado do São Paulo contra 2,6 do lado do Inter. Eu me arriscaria aqui para -8. Acho que a odd para o -8 vai estar melhor do que, por exemplo, +3. Então eu operaria para -8 cartões. Quem não quiser, vai para ambos levam cartão ou então mais de 3. O nosso próximo jogo é às 18h30, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro. Esse jogo é equilibrado também no meu ponto de vista, é um jogo bem equilibrado, duas equipes fortes, com ataques muito fortes. Odd 2,55 para o Botafogo contra uma odd 2,80 para o Atlético Mineiro. Também odds muito equilibradas, é um cenário que me atrai talvez por menos de 3,5. Para mim vai ser um jogo muito equilibrado. O Botafogo está em primeiro, 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados em 3 jogos e sofreu 4. Já o Atlético Mineiro em 11º, 3 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1, 3 gols marcados e sofreu 3. Fez basicamente um gol por jogo e também sofreu basicamente um gol por jogo. O que me mostra que o ataque e a defesa do Atlético Mineiro jogam juntas. É bem equilibrado. Eu iria para menos de 3,5 porque praticamente o Atlético Mineiro sofreu um gol por jogo. Não vejo o Botafogo fazendo muitos gols diante do Atlético Mineiro, não. O Atlético Mineiro é um time difícil de jogar. A gente dá uma olhada aqui ó, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro fora, apenas um passou de 3,5, que foi contra o América, que deu 3-2. Os outros 4 jogos deu menos de 3,5. E aqui o Botafogo em casa, apenas 2 jogos passou de 3,5, que foi contra o César Valerro e contra o Audax do RJ. Eu iria para menos de 3,5 gols. Pegou a LDU, fez 0-0. Pegou o Ipiranga, fez 2-0. Pegou o São Paulo, fez 2-1. Então, quando pega equipes mais equilibradas, mais fortes, que é o caso do Atlético Mineiro, não fez muitos gols. Eu operaria por esse cenário para menos de 3,5. Se a gente der uma conferidinha aqui na odd, pro over, para quem quiser ir pro over, 1,36. É jogo para mais de 1,5 também. Esse jogo aqui eu já me arriscaria mais para mais de 1,5. Mas eu vou pro menos de 3,5 gols. Para mim não é jogo para mais de 3 gols. Odd 1,25. Eu faria esse menos de 3,5 gols. No cenário de escanteios, o Botafogo 4,3 cantos por jogo e o Atlético Mineiro 7,10. Eu operaria para mais de 7 escanteios. No cenário de cartões, 2,5 do lado do Botafogo contra 3,2 do lado do Atlético Mineiro. Eu operaria para mais de 3 cartões. É um jogo com uma certa relevância, então eu acho que dê mais de 3 cartões na partida. Para finalizar aqui nossa rodada desse domingão, tem o jogo do Goiás versus o Palmeiras às 18h30. 4,75 a odd para o Goiás, perto do Palmeiras é um time mais inferior, contra uma odd 1,73 ao Palmeiras. O Palmeiras está em terceiro, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, marcou 6 gols, 2 gols por jogo e sofreu 4. É o Goiás, ó tropa, está em 16º, 3 jogos, venceu 1 e perdeu 2. 3 gols marcados em 3 jogos, 1 gol por jogo e sofreu 4 gols. É uma equipe que sofreu mais gols do que fez. Contra o Palmeiras ainda, o que eu vejo? O Palmeiras jogando fora de casa. O Goiás vai ter que mostrar futebol. Vai ser um jogo muito aberto no meu ponto de vista para mais de 1,5 gols. Isso aqui para mim é jogo para mais de 1,5. Se a gente der uma olhada aqui o Goiás, dos últimos 5 jogos, fez aqui mais de 1,5 na maioria. Em 3 de 5 deu mais de 1,5. Vem de 4 vitórias e 1 empate. Vem muito bem o Goiás em casa. Um cenário que me agrada, porque vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, não vai ser um jogo muito molezinha não, mas eu vejo jogo para mais de 1,5, porque dos últimos 5 jogos, o Goiás marcou em 4 jogando em casa. E o Palmeiras fora, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras marcou pelo menos 1 gol. Então é um cenário que me atrai para mais de 1,5. Vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Para mim é jogo para mais de 1,5 gols. Se a gente dar uma conferidinha aqui na odd, o mais de 1,5, 1,33. É o melhor cenário que eu faria em pré-live nesse jogo. No cenário de escanteios, o Goiás tem uma média de 5,5 escanteios e o Palmeiras 7,2. Para mim é jogo para mais de 7 escanteios. E no cenário de cartões, 3,3 do lado do Goiás contra 2,3 do lado do Palmeiras. Para mim é jogo para mais de 3 e para quem quiser se arriscar num under, vai para menos 8. Fechou? É o que eu computaria para vocês operarem em pré-live nesse domingão. No bilhete pronto, tropa, como que a gente vai? Menos de 4,5 gols no jogo do Borussia e mais de 1,5 gols no jogo do Palmeiras. Forma um bilhete com odd 1,73, um odd interessante para a gente operar nesse domingão. Cautela, hein, tropa? Sigam gestão. Sempre falo isso aqui no final do vídeo, porque tem gente que foge da gestão. Coloque aí no máximo 3% do teu capital por operação para você ter uma boa gestão de banca. E hoje você tem banca pequena, daqui 1 ano, 2 anos você vai ter uma banca grande seguindo uma boa gestão. Então escuta aí o bruxo e segue esse conselho, fechou? Se vocês gostaram dos meus palpites, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!